Titânia Telecom mudou de nome, mas continua bem pertinho de você. Agora, pode chamar a gente de amigo. Acesse sejaamigo.com.br e conheça os planos. Amigo, viva conexões reais. Olá, amigos. Sejam muito bem-vindos a mais uma entrevista aqui no Repórter MT. Hoje nós vamos falar um assunto muito interessante que diz relacionado aos pequenos. Nós vamos falar dos primeiros alimentos introduzidos ali na criança pequena, também nas primeiras dentições, quais os cuidados que a gente precisa ter, quais os critérios que a gente precisa ter com a saúde bucal dos pequenininhos. Para nos ajudar nesse tema, nós recebemos aqui na nossa bancada duas médicas muito importantes nesse assunto. Quero apresentar aqui a doutora Paula Bunlai, que é pediatra e também presidente da Sociedade Mato Grossense de Pediatria, a quem nós damos as boas-vindas. Obrigada, Ana. Uma alegria ter vocês aqui. E aqui do meu outro lado está a doutora Flávia Oliveira, que é odontopediatria. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Ana. Prazer estar aqui hoje. Sim, e falar de um assunto que gera tantas dúvidas no coração dos pais, né? E eu ia dizer que os pais de primeira viagem, mas não, é dúvida que os pais vão tendo ali, independente da quantidade de filhos, de como garantir uma saúde bucal ali para os pequenos, quais os alimentos que precisa ter cuidados, né? E eu já quero perguntar aqui para a doutora Paula. O açúcar, me respondam, o açúcar, ele é um vilão realmente na vida, nas primeiras dentições ali das crianças ou não? Bom, vamos lá. O açúcar, ele faz parte da alimentação da criança desde o nascimento, né? Talvez alguns não saibam, mas desde o leite materno, que é o alimento recomendado pela Sociedade de Pediatria, pelo Ministério da Saúde, de forma exclusiva, mesmo ele contém a lactose, e a lactose é um açúcar, né? E aí, só que é um açúcar natural, a concentração adequada para aquele pequeno bebê. Então, desde o início, a criança já tem contato com açúcar. A gente tem que lembrar que é uma substância vital. As células do nosso corpo precisam do açúcar para a produção de energia, né? E aí, então assim, faz parte desde o leite materno exclusivo, depois que introduzimos os alimentos, quando a gente já começa a introduzir guloseimas, e o recomendado é que antes, pela Sociedade Brasileira de Pediatria e pelo Ministério da Saúde, que antes dos 2 anos não seja introduzido o açúcar refinado, que é aquele açúcar adicional dos doces, balas, chicletes. Então, essa é a recomendação atual ideal. E aí ele seria, nesse caso, considerado vilão. Mas vamos lembrar que o açúcar faz parte aí como a base da energia do organismo, tanto das crianças como nosso. E aí, diante dessa fala da doutora Paula, doutora Flávia, que cuidados a gente precisa ter com esse primeiro contato da criança, depois que nasce, com o alimento, que é o leite materno, que tem açúcar também? Quais os cuidados que a gente precisa ter? Porque geralmente essa é uma preocupação que não vai muito ali nos pais, uma vez que o leite materno é saudável, e é mesmo, mas precisa de uns cuidados. Quais os riscos a falta de higiene, por exemplo, na boquinha dos pequenos? Como fazer uma higiene correta na boquinha dessas crianças pequenininhas? Certo, vamos lá. O açúcar, de fato, ele tem várias formas, né? Quando a gente fala no açúcar em geral, a gente vai falar do açúcar, de fato, que é o açúcar refinado, né? Que é a sacarose. Tem o açúcar que tem o da fruta, que é a frutose. O açúcar do leite, que é a lactose. Então, quando a gente fala do açúcar, a gente acaba tendo uma visão muito ampla, né? Do que é o açúcar, do que faz mal, do que não faz mal. Então, quando a gente fala dos primeiros dias de vida do bebê, o alimento exclusivo é o leite, de preferência que seja o leite materno. A gente sabe que às vezes nem sempre isso é possível, mas que a gente precisa ter esse cuidado com essa introdução, porque tem muitas mães que acham que por ser o leite materno, a gente não tem o açúcar, e tem o açúcar que é a lactose, mas como a doutora Paula deixou muito bem claro, é a questão que é vital para o organismo, o bebê precisa, né? Mas desde que a gente faça a higienização da boquinha do bebê, isso não tem problema algum. Nos primeiros meses de vida, a gente não recomenda que faça a higiene da boquinha do bebê todos os dias, diariamente, porque as células que ficam até do leite materno, isso é benéfico para o bebê. Então, a gente pode fazer a higienização de 3 dias, 4 dias. O bebê regurgita, às vezes fica aquele cheirinho do leite azedinho. Então, pode sim fazer a limpeza, mas não precisa ser
depois de cada mamada, ter que higienizar a boca da criança. E a partir do momento que erupciona o dente, que vai entrar mais ou menos no período que ele começa a introdução alimentar, aí sim a gente tem que ter uma preocupação um pouquinho diferente. Que a partir do momento que a criança já tem dente, aí sim a gente tem que ter um cuidado, a gente tem que higienizar, né? E a gente tem que ter uns cuidados mais específicos para que a criança realmente não desenvolva a doença cárie. Esses cuidados que a senhora recomendou ali, de 3 a 4 dias, né? Depois mamou ali e tal, a higiene pode ser feita com o quê? Que tipo de produto a mamãe pode usar? Tá. A higiene pode ser feita com uma fraldinha mesmo, limpa, com uma gaze umedecida. Em água mesmo? Em água. E limpar a gengiva, a linguinha, né? Não precisa ter muita força, não vai ter muitos resíduos, né? Para que se retire, mas a recomendação é que seja exatamente essa. O principal conhecido como vilão é a sacarose, que é o açúcar que vem de tudo que está em pacotinho, embalado, foi feito pela indústria, tudo que vem industrializado, comercializado industrial, ele provavelmente contém sacarose. E hoje é bem legal, interessante que a gente oriente que as famílias procurem isso nos rótulos, né? Porque por legislação vem indicado nos rótulos dos alimentos industrializados, contém açúcar, pode conter açúcar, então é bem importante que, bom, primeiro que o industrializado a gente já não indica para os pequenos, 0 a 2 anos, geralmente nunca, mas se tiver alguma necessidade ou algum consumo, que seja identificada a presença ou não desse açúcar maléfico, digamos assim. Né? Ana, eu só queria ressaltar, e a doutora Paula vai até ajudar melhor, porque quando a gente fala do açúcar, às vezes os pais de fato ficam muito preocupados. Sim. E ser algo doce. Exatamente. Tá? Mas quando a gente fala até dos alimentos industrializados, às vezes uma bolacha salgada, ela contém açúcar na composição. Né? O macarrão, de fato, ele contém o açúcar na composição, então às vezes a gente fica preocupado assim, com chocolate, com doce, com o pirulito, a bala, os achocolatados, exatamente. E na verdade, a gente tem outras fontes também que a gente pode encontrar esse açúcar, mesmo em alimentos que não são doces. Né? E eu ia perguntar aí, vocês me respondam. Às vezes a gente nota em crianças muito pequenas, menos de 1 ano de idade, com alguns meses, e que já têm dentinhos, cáries. Essas cáries, elas ocorrem devido ao consumo desses alimentos que foi citado aqui, ou esses alimentos in natura, no caso de leite, e mesmo as frutinhas, os legumes, eles podem também causar a cárie, ou não? Na verdade, a partir do momento que você já tem o dente, que a criança erupcionou os dentes, a gente pode ter um resíduo de alimento, né, que fica aderido na estrutura dental, e aí sim a gente pode ter uma desmineralização, porque as bactérias elas se alimentam desses alimentos, né? A gente tem as bactérias que vivem na nossa mucosa, né, oral, porém quando ela tem uma proliferação maior, quando ela tem um nutriente, a gente pode sim desenvolver a lesão cárie. Por quê? Porque as bactérias, quando ela recebe esse tipo de alimento, ela faz como se ela estivesse corroendo o esmalte, que é uma camada mais externa do nosso dente, e vai fragilizando o tecido dental. E aí sim pode ter a lesão de cárie pela falta de higienização. Tá? Então, a fruta, mesmo sendo in natura, se não tiver a higienização, né, com essa aderência desse alimento na superfície do dente, pode sim desenvolver a lesão de cárie. Algumas famílias entendem que pelo fato de ser um dentinho de leite, né, ainda um dentinho ali que vai ser trocado, geralmente não se tem muito cuidado. Mas eu gostaria que vocês explicassem para as pessoas se um dentinho, por exemplo, que está danificado ali pela cárie, né, que está prejudicado com alguma infecçãozinha, se ele pode comprometer a dentição que vem depois, a dentição fixa? Permanente, gente, a dentição permanente da criança. Ana, isso é muito importante a gente falar, porque assim, esse ponto da dentição de leite ser provisória, alguns pais acham que não precisa ter o devido cuidado. E, na verdade, a dentição decídua, que é a dentição de leite, ela é muito importante no desenvolvimento da criança. É com essa dentição que a criança aprende a mastigar, é com essa dentição que a criança aprende a falar. Essa dentição que vai guiar os dentes permanentes para entrar em posição na cavidade oral. Então, o dente de leite em si, ele tem a mesma anatomia do dente permanente. Dente de leite dói, dente de leite tem um nervinho lá que todo mundo fala, dói porque tem nervo. Tem nervo, o dente de leite também tem um nervo. E a lesão cariosa
é uma infecção, e a criança tendo cárie, ela tem uma doença infecciosa que está na nossa corrente sanguínea e que é tão prejudicial como se fosse um dente permanente. Então, assim, os cuidados, eles são essenciais, né? A criança que ela às vezes tem cárie, ela tem dor de dente, ela não se alimenta bem. E aí é um ciclo, porque assim, a criança às vezes não consegue comer um alimento que ele é mais fibroso, um alimento que é mais duro, porque dói o dente. Aí o que acontece? A gente vai para os alimentos mais pastosos. Esse tipo de alimento, ele tem uma adesão maior, né, na superfície do dente, e aí a gente tem uma susceptibilidade de lesão cariosa maior ainda. Então é um ciclo. Né? Então, os cuidados, eles têm que ser desde que nasce as primeiras edições, mesmo que ela seja provisória, ela é muito importante para o desenvolvimento da criança. O tratamento desses dentinhos pode ser os convencionais? Obturação nesses dentinhos de leite? Como é que se trata um dentinho que está danificado? Hoje a gente trabalha muito com a questão, de fato, de prevenção, né? Então, a gente já trabalha essa questão do prevenir, de como higienizar nos primeiros anos de vida, né, para que essa criança realmente não desenvolva lesão cariosa. Infelizmente, a gente sabe que hoje a nossa população é acometida, né, grande número é acometida por a doença cárie. Então, hoje a gente trabalha muito nessa questão da prevenção. E os cuidados são, de fato, a higienização com escova de dente, né, com pasta, com creme dental fluoretado, né, devidas proporções. Quando a gente fala do creme dental fluoretado, é muito importante a gente enfatizar que tem um limite, uma quantidade ideal para cada idade da criança. Então, ela não é livre demanda, precisa de ter um responsável que ajude a criança nessa higienização, porque a criança ela não tem um desenvolvimento motor adequado para fazer isso sozinha. Então, ela precisa assim, de um responsável, de alguém que ajude ela a fazer a higienização. E é o que a gente sabe, é aquela higienização depois das principais refeições, e com pasta de dente fluoretada. E doutora Paula, existe algum protocolo que possa ser feito ou que é indicado para os pais para que a criança não venha a ter problema com relação aos dentinhos, problemas na saúde bucal, que pode ser seguido e que garanta a saúde das crianças? Bom, na verdade, todas as crianças de 0 a 2 anos passam por um processo que é conhecido dentro da medicina, chamado de puericultura. O que seria isso? Seriam consultas pré-programadas com uma distância entre mais ou menos a cada 1 ou 2 meses. A criança passa por essas consultas de revisão. Dentro dessas consultas de revisão, e aqui eu acho o assunto extremamente importante, porque a gente traz a figura do odontopediatra, e aí assim, eu não vivo sem eles, né? Porque a criança, ela nasce geralmente sem os dentes, tá comigo. Ela passa por essas consultas regulares comigo, e ali eu sou a primeira pessoa que participa junto com a família da primeira dentição. Sim. Né? Então é extremamente importante que eu tenha esse conhecimento e que eu tenha esse link com o odontopediatra, no sentido inclusive de que, a partir desse momento, vamos iniciar a dentição, nós precisamos já ter o odontopediatra. Aí começa a puericultura do odontopediatra, nem sei se eles tomam esse nome, mas seriam as consultas preventivas. Então é extremamente importante que a criança venha acompanhada regularmente com o pediatra, que toda criança tenha o pediatra de acompanhamento, e que na identificação do início da dentição seja encaminhada ao odontopediatra para essas primeiras orientações. A gente fala sobre higiene. A gente fala sobre a limpeza do resíduo de leite na boca quando acumula. A gente fala sobre a escovação essencial desde o início da introdução dos alimentos, né? Não só com o dente, mas a higienização da gengiva também. Porque como a doutora Flávia disse, os alimentos, quando a gente começa a introdução, a gente não começa com os mais durinhos. A gente começa com os pastosos. E eles aderem, às vezes é uma gengiva, às vezes ainda não é o dente lá fora da gengiva. Mas eles aderem. Né? E uma coisa extremamente interessante e que eu até aprendi muito mais com ela, conversando bastante nos bastidores, é a questão da transmissibilidade da cárie. O odontopediatra, ele me auxilia nesse sentido. Então, a gente faz ali uma equipe e pensando que a saúde em geral da criança é importante, mas a saúde bucal é extremamente importante, né? Essas gravíssimas... Uma porta para... Ana, eu vou até aproveitar o link, né, esse gancho, porque assim, a bactéria ela pode ser transmissível, mas se ela não tiver o alimento para progredir, ela não vai causar a doença cárie, entende? Então assim, eu tenho a bactéria e aí eu tenho o meu alimento.
né? Essa bactéria, ela vai se alimentar deste alimento. Eu vou falar de uma maneira bem clara, né? E aí sim eu posso desenvolver a doença cárie. Tem muitos pais que acham, inclusive, que a cárie pode ser genética. Eu tive muita cárie na minha infância. Mas a cárie, ela é proporcionada, principalmente ligada à questão da alimentação e da não higienização. Entende? Porque daí a bactéria, ela vai se alimentar daquele alimento e aí ela vai ter esses ácidos que elas próprio, né, solta, libera, e aí sim a gente vai corroer o tecido do dente, que pode causar a lesão de cárie. O que a gente transmite é a questão viral, bacteriana. Não quer dizer, se eu tiver alimento para essa bactéria, ela vai sim desenvolver na minha boca. Mas se eu não tiver o alimento, se eu tiver uma boa higienização, pode ser que nada aconteça. Tá? Então isso é bem interessante também. Muito, muito interessante. E aí a gente sempre assusta mais com as cáries, né? Como doencinhas na boquinha ali dos pequenos. A gente fala, você está percebendo que eu estou focando muito, doutoras, nas crianças pequenas, porque eu acho que é quando tem a preocupação maior. Só que a preocupação com a saúde da criança deve se estender um pouco mais. E aí eu quero perguntar para vocês o seguinte, além da cárie, que outros probleminhas bucais as crianças apresentam quando vão no consultório ali? Quais são os problemas mais recorrentes, além da cárie, que acontece muito? Isso até a doutora Paula vai falar bem. Como a gente tem, o que acontece? A criança, até os 2 anos, ela tende a ter a fase oral muito intensa na vida dela. Por quê? Desde que a criança nasce, o primeiro sentido que ela tem, a primeira sensação que ela tem em vida é alimentar. Então, pela cavidade oral. Então, a criança, ela tem essa necessidade. Então, tudo que ela pega, em questão textura, temperatura, ela experimenta isso pela cavidade oral. Ela ainda não tem os outros sentidos que não estão ainda, né? Ela está desenvolvendo ainda os outros sentidos. Então, essa fase oral, até os 2 anos, ela tende a ser normal. Então, tudo que essa criança pega, põe na boca. Tudo que essa criança pega, põe na boca. Porque é onde ela tem os sentidos realmente, né, daquilo que ela tá pegando. Então, tem como a gente falou, né, alguns vírus e algumas bactérias que podem ser transmitidas por conta dessa troca, né? Então existe muito caso de estomatite, que é uma lesão viral que dá na boquinha do bebê, que isso até o pediatra recebe muito mais do que o odontopediatra, porque quando tem uma lesão na boca, causa febre, os pais vão procurar quem? O pediatra. E aí sim, eles têm que ter um conhecimento, porque às vezes a gente não trata com antibiótico, muitas das vezes a gente não trata com medicação, é um ciclo viral, mas tem algumas coisas que a gente pode fazer que são paliativas, que ajudam o bebê a passar por esse momento de uma forma mais branda, de uma forma mais tranquila. Né? Então, isso é uma doença que pode acometer a criança na infância. Com as idas, né, ao dentista, tendo controle periódico, tem várias outras doenças que a gente pode, né, diagnosticar, até o câncer bucal mesmo, às vezes uma lesão que às vezes passa despercebida pelos pais, né, que pode estar evoluindo, problema gengival, a gengiva ela inflama, então é uma das causas, às vezes até de mau hálito. Então a inflamação gengival, ela é causada também pela placa bacteriana, por outro tipo de bactéria, mas também é causada pela placa bacteriana, que é pela falta de higienização, eu vou ter essa inflamação, né? E é uma inflamação que está dentro da nossa corrente sanguínea, está no nosso corpo, tá? Não é porque na gengiva não vai interferir, vai. Né, porque está na minha corrente sanguínea e posso sim trazer outras doenças até em questão de desenvolvimento e a outros órgãos por causa de bactérias que são provenientes da cavidade oral. Eu acho importante a gente falar aqui a questão, voltando ao ganchinho do açúcar, todas as crianças com lesão oral, seja ela estomatite, a própria cárie, dor dentária, uma gengiva que sangra mais, infecções de garganta, que são as ites, né? As amidalites, as faringites, as laringites. Acometidas por muitos. Exatamente. O meio do ano passa aqui, nosso inverno seco, ele judia um pouquinho das crianças. Muito. Então, todas essas infecções de cavidade oral, elas trazem uma diminuição do apetite e recusa alimentar. Seja os bebês que só mamam, seja as crianças que já comem. Né? E aí, às vezes, o açúcar ele vem, ou alimentos açucarados, eles vêm como sedutores. Não tá comendo nada, eu vou dar pelo menos isso. Aceitou um achocolatado, aceitou, né? Então, assim, é extremamente importante lembrar que muitas famílias têm uma boa adesão até à higiene bucal. A partir do momento que a gente explica essa necessidade, fala sobre essa questão do acúmulo do alimento, sendo o substrato para as bactérias da cárie, as famílias compreendem, mas aí a escovação ela está associada às vezes às principais refeições.
né? Aí, no intervalinho, entre uma refeição e outra, é um chocolatinho aqui, um pirulito ali, mas só aceitou se fosse um sorvetinho, aí tomou um sorvete, e aí a higienização não foi feita nesses momentos aí, metade do período, digamos assim, né? No meio do período. Então, eu acho que é uma das formas, assim, que eu costumo até brincar com os pacientes e com as crianças, na hora de conscientizar a própria criança, quando ela sabe pedir e falar, não quero isso, eu quero isso. Quando ela sabe pedir, a família quer acatar, eu converso com as crianças de que toda vez que for alguma coisa que contenha açúcar, esse açúcar externo, refinado, né, que a gente já comentou aqui, que todas essas vezes ela vai ter que fazer uma escovação a mais. Primeiro, isso, querendo ou não, causa uma barreira, ele não quer escovar o dente de novo, mas traz uma conscientização. E que a criança lembre que toda vez que ela consome algo que está fora do habitual, fora dos horários de escovação, que ela precisa de uma escovação extra. Então é extremamente importante a conscientização. A gente banaliza o entendimento das crianças. E as crianças compreendem tudo que a gente explica. Se você acolher, olhar no olho, sentar do ladinho, explicar, tá doendo, mas vai sarar, calma, são alguns dias, vamos contar os dias, enfim, a gente tem tantas formas de fazer, lúdicas, né? Mas principalmente trazendo a conscientização da escovação. Isso é para a vida toda. O excesso do consumo de açúcar, as cáries da infância, elas trazem à memória que às vezes vão refletir lá na frente. Uma doença cardíaca lá em torno de 20, 30 anos, que às vezes é consequência de uma doença da cárie lá da infância. Que não foi cuidada. Que não foi bem cuidada, e como a doutora Flávia já tinha dito, né? A gente tem essas bactérias conosco, né? O quanto elas vão invadir e causar doença depende um pouco do organismo. Então, naquele momento onde você está frágil, imunodeprimido, passou por uma outra infecção, às vezes mais leve, ela vai lá e aparece novamente em forma de doença um pouco mais grave.